sobre língua portuguesa e é com professor de português. Então, o que é interessante? Que o professor de português utilize uma língua normatizada, uma linguagem normatizada, porque ele está representando, em tese, a língua portuguesa. Mas, por exemplo, numa partida de futebol, o professor não é mais o professor, ele é aquele que está se divertindo. Então ele não vai dizer, dar-me-ás a bola agora, ó nobre companheiro de time, né? Lançar-te-ei pela direita. Ninguém nem vai entender. O jogo não vai fluir. É. Então o que é que acontece? No jogo, na brincadeira, no bate-papo, no Facebook, no WhatsApp, enfim, a linguagem pode ser mais relaxada, porque é outro âmbito, outra área. Agora, numa aula, numa palestra, numa conferência, numa entrevista, como é o caso, é interessante que seja modalizada a linguagem. Quanto mais houver a preocupação com a linguagem diversificada, tanto no âmbito social mais formal ou menos formal, melhor, porque vai fluir a linguagem de maneira mais simples, sem o estresse da obrigação de falar rigidamente. Usar uma linguagem mais simples, né? Porque a simplicidade ela tem lugar, tem espaço em qualquer lugar. Mas exatamente, eu concordo, mas a linguagem simples, mas não de forma errada, Sim, claro, né? sim. Porque eu vou chegar nesse ponto, você falou aí Facebook, as redes sociais, né, que a gente tem hoje, principalmente os jovens estão assim, aí eu vou perguntar se é saudável ou não, porque os jovens, eles estão em formação ainda, Sim. eles se escrevem de forma bem informal mesmo, bem relaxada, como você falou, e às vezes com muitas abreviações que às vezes eu confesso que nem entendo o que é que quer dizer aquilo. Um código novo, né? Exato, é o código novo. Até que ponto isso facilita ou atrapalha o desenvolvimento da pessoa que está, assim, que tem que escrever de forma correta, claro. O que é que ocorre? Nos últimos anos, tem sido inserida no processo comunicativo a linguagem chamada de internetês, né? A linguagem da internet. Essa linguagem, por uma questão de espaço e de tempo, porque nós vivemos hoje uma correria muito grande em que as pessoas não têm tempo de bater um papo assim mais alongado, então elas acham que podem desenvolver uma linha de conversação de maneira mais reduzida. Até porque, se nós analisarmos direitinho, a linguagem ela se manifesta de diversas formas. Então, aquilo que eu posso dizer com menos informação, eu não direi com mais informação. Por exemplo, os professores que optam por usar a palavra qualquer. Então, se usar um que na escrita, a pessoa já vai entender que é qualquer. Se usar a expressão p barra, já sabe que aquilo é para. Agora, o que é que tem acontecido? Isso tem se estreitado cada vez mais, porque as redes sociais, elas são para uma massa muito grande de gente. Por exemplo, o Twitter. O Twitter, cada tweet que você oferece, que você expõe, são 140 caracteres. Então, para você dizer muita coisa em 140 caracteres, você tem que ser muito sintético. Eu comecei a colocar umas dicas minhas no Twitter e eu vi que a dificuldade era maior. Eu passei a colocar as dicas, claro, eu também continuo colocando no Twitter, mas coloco mais no Facebook porque tem mais espaço. Né? Então, o que é que acontece? Nós queremos espaço para comunicar, mas como algumas redes e algumas formas de contato reduzem esse espaço, então a gente tem que adaptar. Outra coisa é a urgência com que as pessoas querem a informação. Então, em síntese, isso ajuda ou isso prejudica? Foi a sua pergunta. Eu acho que acrescenta. Eu não diria que nem que ajuda nem que prejudica, eu diria que acrescenta. Você passa a ter mais uma ferramenta no processo comunicativo. Nem sempre a gente consegue dizer todas as coisas por um veículo só. Por exemplo, uma sala de aula a gente não pode dizer tantas coisas, porque há um limite de tempo da aula, há um cronograma a ser seguido. Já no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, as imagens que nós postamos, a expressão que a gente diz, às vezes tem um alcance muito maior. Então agora vamos falar dos livros escritos, né? Que esse foi o primeiro livro, né? Sim. Este aqui, na verdade, foi uma participação que eu tive já há alguns anos,
quando eu ainda era aluno da Escola Técnica Etferne, na saudosa Etferne, tá? Que hoje é o IFRN. A escola nos ajudou muito nesse processo de interesse pela escrita, ótimos professores. Aí volto a destacar o nome da professora Aide Simões, que sempre foi muito incentivadora para que eu escrevesse, e os demais colegas também. Aí neste concurso, que foi o segundo, no primeiro eu não tive a felicidade de integrar os 10 melhores, eu não fui classificado para os 10, mas no segundo eu tive o privilégio, a honra de ser o primeiro colocado, né? E o nome do livro, que na época foi distribuído para todas as escolas técnicas do Brasil, é Fantasia e Realidade, este aqui Realidade 2. Né? E o primeiro conto, né, classificado, cujo título foi O Último Gole, né, que eu falo aqui sobre uma família de um cidadão que morava num morro, e ele era alcoólatra, e isso fez a vida dele depois uma situação difícil, porque ele não conseguia mais trabalhar, enfim, a infelicidade dele até morrer, inclusive. E há uma frase curiosa que nós, na época da escola, ficamos conhecidos por isso, que no fim da história a gente colocou uma frase que diz assim: quem sobe o morro e não luta pela vida como Romeu, perde a vida e desce o morro como eu. Quer dizer, era a frase da esposa dele. Ela é encontrada também morta, tal, enfim, e fica essa frase, né? Quem sobe o morro e não luta pela vida como Romeu, perde a vida e desce o morro como eu. Quer dizer, então, eu senti que essa frase de efeito no final fez também com que a obra, né, o conto, tivesse uma repercussão interessante, buscando sempre uma forma engenhosa com a rima, identificando, no caso eu coloquei Romeu porque eu queria tornar a obra romântica ou romantizada, porque ele chamava a esposa dele de Julieta, né? Embora o nome dela fosse Chiquinha. Então, era uma maneira assim que eu brinquei com as palavras para que o conto ficasse mais pitoresco, mais interessante. E aí vieram os livros sobre a gramática. Por que você sentiu a necessidade para colocar algumas regras, algumas coisas da língua portuguesa em livro? A questão da gramática, né, denominada Gramática Extremamente Fácil, que está entrando agora na sua segunda edição, em breve, se Deus quiser, está saindo, ela surgiu, na verdade, a partir de uma pretensão, para ser bem sincero, porque o Rio Grande do Norte não tinha um gramático, né, um escritor de gramática. E eu pensei, bem, eu não sou melhor do que ninguém, mas trabalho já há algum tempo nessa área, gosto demais de gramática. Eu digo, não, eu vou fazer pelo menos um manual. Aí comecei a escrever regras de gramática, comecei a colocar observações que eu acho interessantes, que eu utilizo em sala de aula, e foi fluindo. E o livro foi ficando com 100 páginas, com 150, 200 e tal. Aí quando chegamos a 300 páginas, aí eu pensei, puxa vida, está tão perto de um livro, por que eu vou fazer um manual, né? Aí eu digo, não, eu vou escrever mais. Aí consegui chegar a 504 páginas, que foi o que, né, produziu, né, transformou-se no livro. E conseguimos, assim, desbravar essa área, que é a área da escrita da língua portuguesa, com um livro que se tornou pioneiro nessa área, né, de gramática, de tal maneira que a aceitação foi muito boa, tivemos um apoio muito grande da mídia, a divulgação foi substancial. Nós não temos mais um livro sequer nas livrarias, porque desde dezembro de 2013 a edição foi esgotada. E começou aquele apelo, professor, faça a segunda, já estamos precisando, tá? Eu digo, não, eu estou fazendo, só que o que é que vai acontecer? Se Deus quiser, ir em breve. Nós vamos ter uma gramática extremamente fácil, a segunda edição revisada, atualizada e ampliada. Então, teremos um livro mais volumoso, com mais exercícios. E eu, assim, sou fascinado por isso. Assim, todos os dias eu escrevo alguma coisa, alguma informação.
para que acrescente o que a gente já disse sobre a língua portuguesa. E vivo isso 24 horas, eu gosto demais da língua portuguesa. Então respiro e transpiro a língua portuguesa. E quem foi seu aluno sabe que você, por exemplo, tem todo um diferencial de começar a aula, de terminar a aula, né? Vamos falar também um pouquinho sobre... Começa com a poesia e... Sim, sim. Né? Eu acho assim que a língua portuguesa, ela é vista por muitos como um tema muito denso. Então eu gosto de música, eu gosto de poesia. Então toda aula minha eu faço um perfil, né? Que alguns até às vezes têm dificuldade de identificar que é um perfil, porque eu faço com muita rapidez, né? O perfil, uma silhueta. E do lado esquerdo dessa silhueta eu coloco um pensamento, um pensamento meu, um pensamento de algum outro poeta, escritor. E a partir dali começa a aula. Ali eu já analiso sintaticamente, analiso morfologicamente, eu faço uma análise semântica, eu falo sobre pontuação. Então a aula já começa ali daquele pensamento, daquela informação básica. Costumo em todas as aulas colocar uma palavra supostamente desconhecida, porque eu acho importante que o aluno tenha, né, um vocabulário mais ampliado, que se ele vir uma palavra desconhecida, ele possa ter, a partir dessas informações, um conhecimento. E é uma coisa de que eu não abro mão, já há algum tempo, é de fazer um treino ortográfico, ou seja, o popular ditado. Então, do lado direito da lousa, né, eu faço, na verdade, uma moldura, né, o pensamento, a palavra lá em cima, e no lado direito da lousa, para o aluno, eu faço um espaço para colocar o treino ortográfico. O nosso treino ortográfico normalmente só tem 5 palavras. Eu costumo dizer assim, olha, são 5 palavras porque se você errar todas, só erra 5. Né? Aí eles riem, tal, que bom. Ou seja, as 5 palavras que eu exponho, que são ditadas diferentemente em cada aula, elas têm um diferencial porque eu, além de pedir que o aluno escreva a palavra, eu quero que ele separe as sílabas. E separação de sílabas não é uma coisa muito comum, há quem tenha dificuldade para separar. E como eu corrijo também muitas redações, eu vejo assim situações absurdas, pessoas separando as sílabas de monossílabo. Como é que pode, né? Se é monossílabo não pode ter mais de uma sílaba, tem gente que separa. Enfim, então o treino ortográfico ele não é, na nossa didática, não é um tapa-buraco, não é um recurso que estimula a ortografia, que faz com que a pessoa tenha, de fato, uma maior segurança na hora de escrever. E costumo cantar quando eu começo. Toda aula tem música. Eu canto. Eu não consigo ficar sem cantar, porque como gosto de música, então eu vou dar uma dica e repito, canto, né? Às vezes eu invento, confesso que às vezes eu invento, porque o ritmo é agradável, eu invento, faço uma batucada no próprio quadro, né, na lousa, peço para os alunos acompanharem. Então, assim, de tal maneira que acho que a aula fica gostosa. E do início ao fim, que também é importante. Do início ao fim. Independentemente de quanto tempo seja a aula, a gente procura diversificar. Agora você falou que gosta de cantar, agora vamos ouvir mais um pouquinho também de uma música sobre português. Vamos. Veja, até aproveitar e fazer um comentário sobre o CD. Nós achamos por bem transformar aquilo que a gente faz em sala de aula, né, em música. E há um assunto, um item que o brasileiro diz demais, é a questão do para mim fazer, para mim cantar, né, para mim aprender. Então achei por bem pegar uma melodia de uma cantiga, né? Há uma cantiga que se conhece que diz: eu fui ao Tororó, beber água não achei, encontrei bela morena aqui no Tororó. Eu peguei essa melodia e fiz o seguinte: certo é para eu dizer, eu falar e eu fazer, nunca para mim dizer, mim falar nem mim fazer. Certo é eu dizer, eu falar, eu fazer, nunca mim dizer, mim falar, mim fazer. Isto serve para mim, para ti, para você. Aprendendo esta lição, você não vai esquecer. Certo é eu dizer, eu falar, eu fazer. Nunca mim dizer, mim falar, mim fazer. Aí pronto, o aluno repete isso e nunca mais diz para mim fazer, para mim falar, para mim aprender. Não é possível. E a voz é bonita. Você nunca pensou em ser locutor de rádio? Já, eu trabalhei até em rádio um tempo, trabalhei na 103, né? Havia um programa, inclusive um programa evangélico,
que dava espaço para uma informação também cultural, né? E o nome da nossa participação, nosso quadro era Espaço Gramatical. Então, aproveitava então essa voz que Deus me deu para explicar, às vezes até para cantar alguma informação, como eu fiz agora. Aí passei um tempo também fazendo essa atividade na Rádio Poti, às vezes nas entrevistas também fazia essas informações. Então, rádio também é outra fonte boa de transmitir conhecimento. E o CD, são músicas que você canta em sala de aula, justo, né? Com as regras. O que é que eu fiz? Na verdade, eu já tenho 26 músicas, né? E aqui eu coloquei 13 e no outro CD que a gente está produzindo virão mais 13. O que é que eu fiz neste trabalho e no outro? Procurei relacionar melodias conhecidas, né? Melodias de domínio público, músicas tradicionais, de Toquinho, Vinícius, de Luiz Gonzaga, né? E essas cantigas de roda, de tal maneira que o aluno possa ouvir a melodia e se identificar e fluir mais facilmente, né? Então, aqui nós temos assuntos como sintaxe, ou seja, eu apresento a análise sintática toda, falo sobre sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta nominal, agente passivo, todos os termos da sintaxe. Depois eu exponho músicas sobre o uso do S, do X, do Z, né? do SS, do C cedilha, com músicas diferentes. O emprego da crase também, quando é que funciona. Essa que eu falei há pouco do para eu, do para mim. Aposto e vocativo, que muita gente confunde. Pensa que porque tem vírgula aí só pode ser um, só pode ser outro, mas podem ser os dois. E a gente explica isso bem direitinho na música. Inclusive uma música americana, do folclore americano, que é o My Bonnie. My Bonnie Lies Over the Ocean. A gente pega essa melodia e transforma em música. De tal maneira que cada informação aqui, por exemplo, regência verbal, nominal, vozes do verbo. Essa das vozes do verbo é interessante que é uma música bem meiga, música que pode ser ensinada até para crianças mesmo,